Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Mais uma semana que se inicia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje é dia de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? Vamos começar? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou para partes de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Se vocês demonstrarem que são uma carta de Cristo, o resultado do nosso ministério escrito não estará com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito quem vivifica. A glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas o ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se esta glória Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que traz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. Esse é o que, se era o que estava desvanecendo, manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor do que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que este véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, há um véu sobre os corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. É de todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual o nosso Senhor, que é o Espírito. Bom, esse texto ele começa falando ainda sobre o ministério da nova aliança. E Paulo vai dizendo aos Coríntios, olha só, se vocês o jeito que vocês se comportam, na verdade, vocês são a nossa carta viva. Se vocês entenderem como funcionam as coisas de Deus, não tem problema nenhum. O problema é vocês fazerem as coisas de Deus do jeito de vocês. As coisas que Deus faz e proporciona pra gente tem, querendo ou não, um pré-requisito. Existe um pré-requisito para poder você, sabe, participar, entender o que é a palavra. Vocês são a palavra viva. As pessoas estão vendo e estão lendo vocês.
É isso que Paulo dizia aos Coríntios aqui. Eu estou mandando essa carta para ajustar os ponteiros, mas a partir de quando eu ajusto o ponteiro, as pessoas vão ver quem é vocês. E ele começou a explicar que o comportamento das pessoas que estavam em Cristo precisava de ser um comportamento diferente. Porque se eles andassem segundo os conselhos dos homens, não ia adiantar. Não ia funcionar. No Brasil hoje nós temos um péssimo hábito religioso. E esse hábito religioso vem por conta da nossa formação enquanto povo brasileiro. O sincretismo religioso, ele é muito forte no Brasil. Nós somos uma nação judaico-cristã. Nós viemos sendo evangelizados e catequizados pelos portugueses, que eram eminentemente católicos. Porém, aqui no Brasil já tinha os índios, né? Nós já sabemos disso. E os índios, eles fazem adorações às coisas da natureza. Então, para o índio, o sol é um deus, a chuva é um deus, a terra é um deus, o animal é um deus. Então, dali a gente já tem o primeiro sincretismo religioso. A religião católica, mas a adoração de coisas que Deus fez. Então, o terceiro sincretismo religioso, para ajudar nessa bagunça, ele vem com o quê? Raízes afro, raízes, é afro mesmo, né? Raízes afro. Então, nós temos outros sincretismo religioso. Então, nós temos a raiz afro, mais a raiz indígena, mais o catolicismo. Por que eu te falo que há uma confusão? Porque os portugueses, como eles eram católicos, então eles evangelizaram e catequizaram toda a população. Só que quando a população que estava aqui no Brasil foi catequizada, eles foram catequizados trazendo a sua marca. Então, eles não foram catequizados no amor, eles foram catequizados através de uma imposição. Nós vamos impor a religião católica. Então, assim, os índios, eles continuavam adorando as coisas da natureza, mas viraram católicos. Então, começou a fundir as duas religiões. Os negros, né, foram catequizados, então eles começaram, né, a entender os valores cristãos, mas juntaram as raízes afro. Aí vocês viram para mim e falaram assim, Polly, mas e aí? E aí que virou essa bagunça que é até hoje? E Paulo estava contando aqui para a igreja de Corinto o sincretismo religioso que eles tinham lá, porque eles adoravam a deuses gregos. Então eles começaram a adorar a deuses gregos e ao próprio Cristo. Olha, mas aqui o próprio Paulo foi ajustando os ponteiros. E no nosso caso, nós tivemos um ponteiro ajustado em que as pessoas se reconhecem cristãs, mas elas continuam com as antigas práticas. E a gente ainda tem uma situação para dar uma pioradinha, bem pequenininha. Depois da Revolução Francesa, que tomou uma grande repercussão mundial, né? E que respingou aqui no Brasil também. O que a gente tem ainda para juntar? O espiritismo. Aí é que a gente é sincretista mesmo. Por isso que eu digo, é uma confusão. Então, nós temos uma religião, né? Base, que é o catolicismo. E daí nós temos também raízes afro, raízes indígenas, raízes espíritas. E para ajudar toda essa bagunça, nós fomos evangelizados pelo povo da Assembleia de Deus. Mas as pessoas da Assembleia de Deus chegaram no Brasil muito tempo depois do que os portugueses, que já tínhamos raízes afro, raízes indígenas, raízes espíritas.
e raízes católicas. Então já estava todas essas raízes, né? Indígenas, espíritas e afro, as três, elas já estavam dentro do catolicismo brasileiro. Então a gente já estava vivendo isso. Daí chega os protestantes no Brasil e eles fazem o quê? Algo totalmente diferente. E até as pessoas saírem de tudo que elas viviam aqui, é uma peleja. Inclusive, em muitos casos, vem aqui, ó, já estamos aqui assim, né? Daí vem o protestantismo, né? Evangeliza uma pessoa que está aqui e ela vai ficar agora com essas 4 raízes mais o do protestantismo. Entende? Então, na verdade, não há um protestantismo puro e simples. Nós já temos 3 raízes mais os evangélicos. Aí é que vira uma bagunça mesmo. Porque se eu viro hoje para uma pessoa evangélica e falo, ô querido, a nossa base espiritual é a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia? A pessoa, nenhuma. Ô querido, a nossa base é a palavra. Não, a minha base é o pastor que vai me dar revelação. Calma, peraí, calma. A Bíblia, você entende que é a Bíblia, que é a base que Deus deixou? Ah, entendo. Então tá. Quantas vezes você já tentou mergulhar nas escrituras? É difícil. Quem foi que te disse que era difícil? Houve-se uma propagação de que o povo não podia ler a Bíblia porque era difícil. Colocaram na cabeça do povo brasileiro que eles não podiam ler a Bíblia. E essa propagação de que a gente não pode ler a Bíblia porque é difícil vem disso aqui, do nosso sincretismo religioso. Em que alguém teria que ler a Bíblia para a gente porque a gente não ia entender. Em que alguém teria que interpretar a Bíblia para a gente porque a gente não tinha capacidade cognitiva de interpretar. Em que alguém deveria contar para a gente o que estava na palavra, sendo que é só a gente ler, porque a gente não sabia. E isso foi tão forte, tão forte, tão forte que nós estamos em 2021 e as pessoas não leem a Bíblia porque elas acham que não vão entender, porque foi ensinada que a Bíblia é difícil. Para vocês verem o tanto que o sincretismo religioso brasileiro é pesado, que é assim, uma pessoa comum, normal, ela vai ler a Bíblia, ela faz assim, ó. Assim diz o Senhor. Opa. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou a terra dos cinzas. Os ossos do rei de Edom porém fogo e as chamas consumiram. Eu vou morrer. Não é assim que as pessoas acham. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ou, vamos lá, de novo. Senhor Jesus, me mostra. Amém. Que é assim, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lemeque, Noé. Esses foram os filhos de Noé. Sem Cam, Jafé. Será que eu vou ter esse tanto de filho? Misericórdia. O mundo tá muito ruim, meu Deus do céu. Misericórdia, como é que eu vou ter esse tanto de filho? Ah, não sei ler Bíblia. Não é assim? Foi-se dado. Eu era assim, vocês eram assim, né, gente? Quem nunca? Foi-se dado, né, a instrução ao povo que deveríamos ler a palavra como se tira sorte. E isso vem da fundação do nosso país. Em nenhum outro país no mundo se faz isso com a palavra de Deus. Você pegar a Bíblia e abrir do nada é praticamente uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Eu falo nesse Instagram desde, sei lá, uns 5, 6 anos que eu vi e percebi que as pessoas faziam muito isso.
E esses dias para trás, eu recebi uma pessoa e ela me segue há pelo menos 5 anos. E ela falou assim, é porque esses dias eu abri a palavra e deu isso. Eu não falei mais nada. Para vocês verem. Eu abri a palavra e deu isso. Como é que dá alguma coisa? Toda revelação já nos foi entregue. E o nome dessa revelação é Jesus Cristo. Se você abrir a Bíblia direito e ler, lá vai estar assim. Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, toda a história de pecado da humanidade. E Deus, trazendo o povo para perto dele para revelar Jesus. No Novo Testamento, ele é dividido em 3 partes. Primeiro são os feitos de Cristo através dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois os Atos dos Apóstolos, e depois Paulo, que era Saulo, escreve os 13 próximos livros da Bíblia, que são 13 igrejas, não são só 13, porque tipo Coríntios é 1 e 2, são igrejas que ele viajava, então ele entregava cartas para instruir a igreja como a igreja deveria se comportar. Depois vem mais um pouquinho dos apóstolos falando e por fim vem ainda a próxima, a instrução de como será a próxima vinda de Cristo através do livro de Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, quando ele foi enviado para lá para as cobras comerem ele, só que não comeu. Entenderam? Mas, Polly, como é que você sabe isso tudo? Lendo. Só lendo. Só. Porque eu decidi entender o que era o evangelho. Então, assim, aqui nessa época, por que eu tô contando para vocês? Porque o problema da igreja de Corinto era o problema da igreja, brasileira. Olha que coisa pesada. Eles tinham a interferência de deuses gregos. Nós temos a interferência de tantas religiões, tantas coisas no meio da Bíblia. Então, não sei aonde foi que contaram pra gente que a gente podia abrir Bíblia igual se abre búzios, igual se tira cartas na sorte. Bíblia não é um amuleto da sorte. Bíblia é algo que a gente aprende, mergulha e entende, tá? Segundo ponto, Bíblia é a coisa mais linda, mais gostosa do mundo de se ler. O dia que você começar a dizer para mim que Bíblia é difícil, eu vou te dizer que boa semana para você também. Eu vou te dizer que você não entende e que você está totalmente imergida no nosso secretismo religioso. Ainda temos um grande problema dentro da religião protestante. Grande problema. Profecia, profetada. Fora tudo isso que a gente já tinha aqui, a gente ainda vem com profetada. Assim te diz o Senhor. O maior assim te diz o Senhor está na palavra. Fora isso, complemento. Eu posso estar passando o maior desafio da minha existência entre o que o profeta me fala e o que a Bíblia me diz. Eu vou te dizer, fique com o que está na Bíblia. Se você não conhecer as Escrituras, você vai atrás da palavra do profeta. Vocês entendem isso? Quando a gente se molda pelo profeta, nós estamos envolvidos em um sincretismo religioso. E Deus não se alegra com isso. Porque o pastor me disse isso, porque o padre me disse isso, porque o profeta me disse isso. Eu quero perguntar, e o que ele disse está de acordo com a palavra? Porque se não estiver de acordo com a palavra, independente das suas circunstâncias, eu te digo, você está envolvido em um secretismo religioso. Assim como Paulo precisou de parar e escrever uma carta para a igreja de Corinto por causa disso.
assim o Senhor te diz hoje. Eu quero que vocês escrevam no chat, só para eu entender. Pode ser sincero, não tem problema não. Porque pelas pesquisas mundiais, 90% da igreja de Cristo no Brasil não lê Bíblia. Eu quero saber quem já leu a Bíblia completa, pelo menos uma vez. Escreve para mim. Sim e não. Ou eu sim, eu não. Para eu entender. A palavra diz, e ele começa nos explicando, eu quero saber aqui, quem já leu a Bíblia toda, uma vez pelo menos. Não, isso mesmo, só para eu entender. Completa, não. Sim, temos um sim. Então, eu vou parar, antes da gente continuar, então, eu vou parar e eu vou explicar mais ou menos como se faz, tá? Nós vivemos a nova aliança, né? Porque hoje o primeiro tema é continuar, ministros da nova aliança. E o segundo é a glória da nova aliança. Pode ir falando, gente. Não, temos um sim, vários nãos e um sim. Mas vamos lá. O que é a glória da nova aliança? E o que é a nova aliança? A nova aliança é Jesus. Vamos lá. Jesus vai voltar. Lá no livro de Apocalipse diz que Jesus vai voltar, mas Jesus não vai voltar para te buscar a pessoa física. Jesus vai voltar para te buscar a igreja. Então, a Bíblia diz que você precisa ser igreja. As cartas do Novo Testamento, eles não são para uma pessoa física, eles não são para um povo, eles não são para uma nação, entende? Então, assim, no Antigo Testamento, a história é com o povo de Israel. No Novo Testamento, a história é com a igreja, a igreja de Corinto, a igreja de Romanos, a igreja, né, os hebreus, a igreja de, deixa eu ver aqui, são todas de Gálatas, a igreja, entendem? Quando vão escrevendo as cartas, eles vão escrevendo as cartas para a igreja. São as igrejas a igreja de Éfesos. Então, são as igrejas formadas ao redor do mundo. Isso não é poético, é porque quando Cristo voltar, ele volta para buscar a igreja. Então, ponto final, tá? Então, primeiro ponto é você ser igreja, tá? O Novo Testamento ele é dividido assim em evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é um déjà vu. Nossa, um déjà vu. É a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas e João, são evangelistas. Eles contam a mesma história sobre 4 óticas diferentes. É como se tivesse uma história no centro e tivesse 4 pessoas contando a mesma história. Então, é muito interessante, porque você vê a mesma história sobre 4 óticas. Só que cada autor tem um ponto de vista. Um exemplo, o livro de João fala sobre uma ótica do amor. O livro de Lucas não foi ocular de Jesus. Olha que sério. Lucas, ele era discípulo de Paulo. Como veio a história de Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja depois de Cristo, porque vocês viram como Jesus morreu. Depois disso, o evangelho começou a se difundir no mundo. Então, Roma, que era o que dominava o povo de Israel, eles mandaram um monte de gente para poder matar o povo da igreja que estava sendo formada. E uma dessas pessoas que comandava tudo isso, todas essas mortes, era uma pessoa chamada Saulo. Então, Saulo, inclusive, ele mandou matar os primeiros cristãos aí, mas um não. Me escreve no chat se você já leu a Bíblia inteira. Eu estou explicando para vocês como faz. Presta atenção. Agora, acorda, menina. Acorda, menina. E então, Paulo cai do cavalo, literalmente. E Jesus fala com Paulo, assim como Jesus fala comigo e com você. Ele fica cego por 3 dias. E ali começa a história dele com Deus. Ponto final. Ele foi tão arrebatado que de perseguidor da igreja, ele se tornou... Não, perseguido, ele se tornou... Não, perseguidor, ai meu Deus, deu um bug aqui. Se tornou perseguido. Ele foi
tão maravilhoso. Ele andou lado a lado com os apóstolos, com João, com Paulo, com Marcos, com todos os apóstolos. Ele andou lado a lado com eles, mas ele não viu Jesus vivo, ele só viu Jesus ressurreto, né? Através dos olhos da fé. E então ele forma um grande exército. Por que Paulo? Porque Paulo era um homem que dominava vários idiomas. Ele só de idioma ele falava 4. Ele era extremamente inteligente. Então Deus precisava alcançar alguém inteligente para que o evangelho fosse difundido. Por quê? Porque os apóstolos eram pessoas simples, eles eram pescadores, eles eram pessoas muito simples. Então como é que alguém ia ouvir lá na Grécia, que eram pessoas ricas, instruídas, alguém que fosse instruído, alguém que soubesse a língua e o idioma deles. Então, Deus chama Paulo, né? Jesus chama Saulo. E aí, Jesus adora trocar o nosso nome. E ele troca o nome de Saulo para Paulo. Então, o que a gente precisa aprender? Primeiro, a gente precisa aprender os evangelhos. Quando a gente vai abrir a Bíblia, a primeira coisa que você precisa entender é o que está acontecendo com você hoje. Então, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí você segue vendo a história da igreja. Pode ler seguido que você vai entender. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios e vai seguindo. Quando chega em Apocalipse, que é o último... um livro antes de Apocalipse é Judas. Não é o Judas Iscariotes, é um outro Judas. Ele tem uma revelação bombástica sobre a morte de Moisés. Então, ali, lá no final, né, já dá uma revelação sobre como Moisés morreu. E aí, você vai lendo o Novo Testamento seguido e você chega até Apocalipse e entende o que aconteceu. Nossa, uau, entendi tudo o que aconteceu, o que vai vir. Só que o que é que você vai fazer? Terminou de ler o Novo Testamento, você volta para Gênesis e lê a Bíblia inteira. Porque se você ficar primeiro lendo o Antigo Testamento, você vai se contradizer com muitas coisas que a gente pratica hoje. Um exemplo, a gente não entrega oferta de animais. E no Antigo Testamento entrega. Aí você vai virar e falar assim, mas nossa, então eu tenho que matar ali uma pombinha, entregar uma pombinha? Não, não tem. Por quê? Porque eu já li no Novo Testamento que o sangue de Jesus nos purificou de tudo isso. Não precisamos mais. Não, mas então eu vou ver que é olho por olho e dente por dente. Uma pessoa que me feriu, eu vou lá, eu vou ferir também. Peraí, não, calma. Por quê? No Novo Testamento diz, minha é a vingança, assim te diz o Senhor. Então, se você entender primeiro o Novo Testamento e depois se você for ir para Gênesis e ler tudo, você vai aprender. Então, como eu sugiro agora? Um capítulo do Novo Testamento, então hoje eu vou ler Mateus, aí junto Salmos, porque Salmos são orações, é bem pequenininho. Então, um livro do Novo Testamento, Salmos para eu aprender a orar. Poliana, eu não sei orar, mas você já leu o livro de Salmos inteiro? São 150 capítulos, são 150 dias de oração. Bem pequenininha. Os devocionais do livro de Salmos, eles são todos até 20 minutos. Se vocês descerem, Poliana, eu não sou muito bom, então desce aqui no IGTV, ou desce você que assiste no YouTube, tem tudo no YouTube. Tem tudo no IGTV. Eu quero ler a minha Bíblia e quero acompanhar o devocional. Todos os devocionais para baixo, eles são muito pequenos. Tanto é que as pessoas que acompanham desde o início falam, meu Deus, mas agora você está com falador. Mas é porque eram orações simples. Agora a gente vê o quê? Palavra, né? Então, eu comecei, inclusive, esse devocional com o livro de Salmos. Tem o livro de Salmos, assim, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Foram 150 dias de Salmos. Então, são 150 dias de Salmos. E depois, o livro de Provérbios. Então, o que eu sugiro? Um livro do Novo Testamento, Salmos, Provérbios. Terminou o livro de Salmo, volta para Salmo 1. Então, eu cheguei hoje ao dia 150, eu vou ler aqui o Salmo 150, eu vou parar? Não, você vai voltar para Salmo 1. Inclusive, eu vou retomar um propósito de um horário do meu dia, eu vou ouvir o devocional de novo dos livros de Salmos que eu fiz e depois eu vou ler o livro de Salmos de novo. Eu vou fazer esse propósito agora, só para vocês terem ideia. Sempre uma leitura do Novo Testamento com uma leitura junto de Salmos. E Provérbios, porque é para tu ficar mais inteligente. Provérbios é bom demais. Nós, inclusive, no dia 1º de janeiro, começamos
o 1º de janeiro com o devocional de Provérbios. Que aí já aumentou tanto o tempo, né, do devocional. Então, não tem desculpa. Dá pra tu lavar a louça e ouvir o devocional. Dá pra tu parar, ler a Bíblia. Vou ler aqui. Hoje é dia de Provérbios 5. Então, se você já fizer isso, terminou o Novo Testamento, vai pro Antigo e começa a ler. Leu a Bíblia inteira, pega a sua Bíblia, guarda, compra outra de uma outra tradução. Que aí você vai começar a entender essas coisas, né? Como que a Polly tem tanto conhecimento assim? Porque eu sempre leio uma Bíblia de tradução diferente. Eu sempre leio uma Bíblia, às vezes eu leio a Bíblia só com a Bíblia, às vezes eu leio a Bíblia com algumas coisas, igual essa minha Bíblia aqui, ó. Eu comprei ela agora, ela tem umas coisinhas escritas, aí ela vai explicando a história de alguns personagens, ela vai dando algumas orações chaves, e tem Bíblias simples, que era que eu li antes, né? O que eu sugiro? Nova tradução na linguagem do dia de hoje, para você que está começando. Mas para de sincretismo religioso e vai estudar as escrituras. Que é isso que vai te credenciar. Porque, às vezes, se você contar o seu desafio pro coleguinha do lado, o coleguinha vai falar, desiste, não, esse aí não tem como. Mas se você mergulhar na palavra, se você fazer o que Jesus quer que você faça, ele vai falar na Bíblia, vá até o fim. O que você vai seguir? O coleguinha ou a palavra? Mas se você não conhece a palavra, sabe quem você vai seguir? O coleguinha. É isso que tem acontecido com o povo brasileiro. Seguir o coleguinha. E não é isso que Jesus quer para mim e para você. Sempre se paute com um capítulo. Então hoje eu vou ler o livro de Mateus. Vou abrir o Novo Testamento. Tá lá, Mateus 1. Então hoje eu vou ler Mateus 1 e eu vou ler Salmo 1. Amanhã eu vou ler Mateus 2, Salmo 2. Mateus 3, Salmo 13. Aí eu terminei o livro de Mateus, sei lá. Eu vou para Marcos 1, deve ser Salmo 25, sei lá, 27, 28. E assim eu vou seguindo e conhecendo as escritoras. E é assim que as pessoas que entendem a Bíblia fazem. Com 10 minutos você lê tudo isso. 10 minutos do seu dia. Então vamos lá. A partir de agora nós vamos parar de acreditar na sorte e vamos mesmo. Ah, não, Poliana, como é que uma palavra vai me dar tantas respostas? Gente, se a palavra não te der respostas, nada mais vai te dar. Nada mais. Eu vou contar uma história que está em Lucas 16 que eu amo. Que eu amo. Conta a história de Mendigo e Lázaro. Mendigo e Lázaro. Mendigo, ele ficava na porta da casa de Lázaro. Lázaro era um homem muito rico. E ele tinha 5 irmãos. Então ele ficava na porta da casa de Lázaro para pedir comida. E eles não davam. Então ele comia a comida que sobrava, a comida que era jogada no lixo. No mesmo dia, Rico e Lázaro morrem. Rico e Lázaro morrem, e aí Rico vai para o inferno, Lázaro vai para o céu. E aí Rico fica desesperado, porque existe um rio de distância entre eles. E ele começa a gritar, porque ele reconhece Lázaro lá no céu. E ele começa a gritar, porque a palavra de Deus diz que o mendigo estava no seio de Abraão. E Lázaro estava do lado, né, do ruim da coisa. E aí Rico grita para Moisés e fala assim, Moisés, pede pro Lázaro pede pro mendigo descer e contar para os meus irmãos que eles precisam de fazer boas obras, que eles precisam de acreditar no evangelho, que eles precisam de parar de serem tão mesquinhos, que aqui é ruim. Sabe o que Moisés fala? Não pode descer. Daí a gente já, né, vê que o espiritismo é falho. O espírito não pode descer. Nenhum espírito desce a não ser o Espírito Santo. Os espíritos que estão vagando na terra não são espíritos de Deus. Cuidado. Daí a gente já quebra. E ele fala, sabe o quê? Que é o que mais me chama a atenção. Ele fala assim, Moisés, lá para Rico. Ele fala assim, Rico, deixa eu te falar. Na terra você experimentou tantos prazeres, você não se dominou em nada. Você nem nunca jejuou. Assim, esse negócio do jejuar sou eu. Você nunca foi atrás das coisas de Deus. Ele, então, pede para Lázaro, Rico, pro mendigo descer e contar para os meus irmãos. Eu já estou condenado, mas eu não quero que os meus irmãos estejam. Sabe o que Moisés falou? Não. Lá embaixo, não, lá na terra,
eles têm a palavra e os profetas. Se nem a palavra e nem os profetas forem capazes de darem, razão, discernimento e direcionamento para os seus irmãos, eles vão para o lugar de onde você está. Uau! Isso é muito forte. Depois vocês abram e leiam Lucas 16. É basicamente isso que eu disse. Se a palavra, ele não fala, se o colega ele fala, se a palavra, ele fala a palavra e os profetas, né? O problema é que a gente só quer crer no profeta. A gente só acha que ele começa, se a palavra não é à toa, sabe? Não é à toa. Então, a partir de hoje, aprenda a palavra. Se disserem para você que a Bíblia precisa de interpretação, estão mentindo. Se disserem para você que outras pessoas podem falar e ler e entender por você, essas outras pessoas estão mentindo. Se falarem para vocês que existem outros instrumentos e argumentos para complementar a palavra, essa pessoa está mentindo. Então a gente entende o que é a nova aliança. A Bíblia diz o seguinte, a palavra, que foi o que a gente leu hoje aqui, mas a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito que ele diz aqui é o Espírito Santo. Por isso que eu e você, além de ler a Bíblia, a gente precisa estar em constante oração. Por isso que eu sugeri que, além do livro do Novo Testamento, vocês sigam juntos com os Salmos, porque Salmos são orações, sabe? A gente não pode só ir pela literalidade da lei. As pessoas às vezes viram para mim e falam assim, Poliana, olha, aconteceu isso dentro do meu casamento. A Bíblia me dá respaldo para eu me separar. E eu sempre questiono, e o Espírito Santo te dá respaldo? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero saber o que o Espírito de Deus diz a respeito do que você está vivendo. E o Espírito de Deus só vai te dar resposta o dia que você mergulhar na palavra, através de um coração humilde e quebrantado. E então ele passa aqui a falar sobre a glória da nova aliança. Na antiga aliança, o povo não quis ver a Deus. Então Moisés, ele ia se encontrar com Deus pessoalmente e ele cobria o rosto dele para que as pessoas não vissem a glória de Deus. Porque as pessoas decidiram que não queriam ver a glória de Deus. Então Moisés fez questão de esconder a glória de Deus. Só que o dia que Jesus morre, e o dia que Jesus morre, o véu, lá em Mateus 27, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, tudo que fazia a separação entre Deus e homens não existe mais. E ele está dizendo aqui que até hoje, pessoas que vivem na antiga aliança cobrem as suas cabeças para que a glória de Deus não seja vista. E olha só, ele continua dizendo o seguinte, se antigamente, que era pela letra, a glória de Deus já era algo maravilhoso, você imagina algo a olhos nus. Sabe por que a glória de Deus não está a olho nu na sua casa? Sabe por que a glória de Deus não está a olho nu na minha casa? Porque talvez, eu e você estejamos vivendo um secretismo religioso. Por isso que eu gastei tempo para falar do sincretismo religioso. Sabe por que hoje talvez você não seja uma inspiração e eu não seja uma inspiração? Porque talvez existem raízes sincretistas dentro do nosso coração. Sabe por quê? Talvez as coisas não estão acontecendo, a sua oração não passa do teto, parece que tem um bronze espiritual e que você tenta fazer sua oração subir, ó, ela não passa do teto, porque talvez o tipo de oração que você tem prestado ao Senhor seja uma oração sincretista, uma oração idólatra, uma oração que não vai passar do céu. São práticas religiosas que é uma mistura de tudo que a gente aprendeu e não o evangelho puro e simples. O povo adulto nem Bíblia lê. O povo adulto não jejua. O
povo adulta jejua pelos seus prazeres. Porque quando eu jejuo pelo meu prazer, então vamos supor, eu quero comprar um carro, então eu vou jejuar pelo meu carro. Então eu vou jejuar pelo meu prazer. Se eu fizer uma coisa dessa, eu estou me idolatrando. Vocês entendem? Até na prática vinda por Cristo, as pessoas se idolatram. Eu até coloquei de novo nos stories o devocional do jejum. E as pessoas ficam impactadas, que elas passam a vida inteira jejuando por coisas nada a ver. E quando você começa a jejuar por coisas nada a ver, você começa a jejuar por prazeres pessoais. Até jejuar por prazeres pessoais é idolatrar você mesmo. Raízes de idolatria. Porque a gente precisa jejuar por causa de Cristo, por causa de Jesus. São várias coisas. Olha lá depois o devocional do jejum. E se você está no YouTube, tem assim, jejum. Poliana Damascena, jejum. Vocês vão aprender. Então, ele fala com a gente, imagina. Eu fico pensando, meu Deus, imagina como seria eu, Poliana, pura e simples, cheia da glória de Deus. E é isso que ele nos promete. É isso que a gente transborde. Se você hoje não tá, sabe, com a sua vida alinhada com as coisas de Deus, com as coisas sendo totalmente diferentes de como era antes, eu vou falar para você. Talvez existem raízes sincretistas. E sincretismo religioso, que eu falei o tempo todo aqui, é idolatria. Será? Você me perguntou para Deus, será que eu, na verdade, eu tô tentando adorar Deus, mas na verdade eu tô com o coração idólatra? Eu estou com o coração adorando deuses desse século? Eu estou com o coração adorando a mim mesma? Será que minha vida está tão miserável, tão medíocre, tão desgraçada? Meu Deus, que palavra forte, é o que não tem graça. Né? A graça de Deus é o que recai na desgraça. Será que está tudo tão ruim? Porque, na verdade, eu estou adorando a mim mesma? Eu estou adorando a um Deus falso? Eu estou adorando aquilo que eu vejo? Em vez de adorar um Cristo vivo? Porque isso pode estar acontecendo com a gente. A gente precisa de entender que quando a gente está em Cristo, quando a gente está em Jesus, a nossa vida precisa de ser diferente. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você tem liberdade nas suas coisas? A sua vida é uma vida livre? A sua vida é uma vida em que Deus fala e você obedece? A sua vida é uma vida em que você escuta as coisas, as circunstâncias? Prestem atenção. Onde há Cristo, há liberdade. Se você está vivendo muitos desertos, muitas situações sem respostas, talvez você não esteja vivendo em liberdade. E a liberdade a gente só encontra na junção de igreja, palavra e Espírito Santo. No Antigo Testamento, que foi o que a gente, viveu, o Antigo Testamento, o protagonista do Antigo Testamento era o Deus Pai. A Bíblia é dividida em 3 partes. O protagonista do Novo Testamento é dividido entre Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós estamos vivendo a parte do Espírito Santo. Não coloque o Espírito de Deus de lado. Não faça isso. Você se comunica com o Espírito Santo através da oração. Uma pessoa que não ora, ela não se comunica com Deus. Uma pessoa que não lê Bíblia, ela não se comunica com Jesus. Jesus é a palavra. E não sou eu que estou inventando. 1 João 5, 7. Existem 3. O Pai, o Espírito e a palavra. Jesus é a palavra. Se você não lê a palavra, você não sabe quem é Jesus.
O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é a vida de Jesus, os feitos de Jesus. É o que as pessoas fazem através do Espírito de Deus por causa de Jesus. E a volta de Jesus. A Bíblia é Jesus. Então, se você não entende o que é as Escrituras, você não entende quem é Jesus. E se você não ora, a palavra seca vai aniquilar a sua fé. A gente precisa de ser igreja, orar e palavra. É muito importante. Ali na palavra, aqui na palavra, a gente vai conhecer práticas e entender o que é ser de Deus de fato. Sabe? Converse com Deus. Senhor, será que eu tenho vivido um sincretismo religioso minha vida inteira? E é por isso que eu acho que eu estou te adorando e eu estou adorando a deuses falsos, porque a Bíblia diz que não se adora a dois senhores. E a Bíblia diz que se eu não adoro ao Deus verdadeiro, eu estou adorando ao Deus deste século. E não é isso que eu quero. Então, Senhor, me ajuda, me ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Você tem feito essa oração? Você tem se entregado à presença de Deus? Você tem pedido a Cristo para entrar na tua casa? Faça isso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito especial, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nos ensine a viver um evangelho puro e simples e verdadeiro. Que nós possamos nos livrar de todas as amarras de Satanás e nos achegar mais perto de Ti. É a palavra, é Cristo, e é o Teu Espírito que faz toda a diferença na nossa vida. Nos alinha ao Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Te entregue a palavra. É ela que vai te direcionar ao caminho da vida eterna. Tudo isso, a gente tá aqui, tudo isso, fazendo tudo isso por causa de uma coisa. Só por causa da vida eterna. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, estamos aqui para continuar esse propósito, que é eu, você e ele. E o ele nada mais é do que Jesus. Então, é a parte mais importante nessa história. Estamos aqui por causa dele. Te espero. Traz um amigo também para estar aqui conosco. 5h45, amanhã estaremos ao vivo, se Deus quiser. Um beijo.